Eu acho que é a 4ª edição, ou seja, temos 4 anos falando de aprendizados com os livros que a gente lê. Então eu já peço que você me conte quais os aprendizados que você teve esse ano. Eu vou começar esse vídeo tradicional aqui do canal Comparando Livros, o CCL, falando de um que eu acho que eu discorri sobre ele em um vídeo completo, que é o Leituras em Tempos de Coronavírus. Eu acho que o coronavírus e o isolamento ensinou um pouco a gente sobre o foco. A gente tem tanto tutorial falando que você mantém o hábito, senta no lugar, desliga o celular, lê, foca, bota a musiquinha. Mas, gente, o foco, a gente tem que tentar entender o foco. E entender o foco é algo até mais complexo do que dar a listinha pra gente conseguir ter o hábito de leitura. E o coronavírus eu acho que me ensinou isso. Quer dizer, eu sempre pensei nisso, porque isso era o meu impeditivo de ler há uns 10 anos atrás. E o coronavírus veio para ratificar, né, muito das discussões aqui na internet. Uma outra coisa também que eu aprendi esse ano foi lendo esse livro do Laurentino Gomes, Escravidão, que é sobre o anacronismo. Ano passado a gente conversou sobre esse livro aqui, ó. A mulher que escreveu a Bíblia do Moses Clear, que é uma comédia, um livro de humor, e que muito por conta dele ser engraçado é por causa da linguagem anacrônica, do jeito que ele conta a história. O narrador tá nos dias de hoje contando a história lá de trás. Eu pude perceber muita coisa das leituras que eu faço, eu tive um olhar diferente nas leituras que eu faço, entendendo melhor no Laurentino Gomes das interpretações relativas à escravidão, né? Porque por exemplo, o olhar que a gente tem que ter em situações que aconteciam na história, não só em livros de não ficção, ficção também eu acho que é válido, né? Esse olhar que a gente tem que entender, tem que pensar sobre dos conceitos que se tinha na época. Então, sim, alguns discursos de que se falar que alguns povos escravizavam outros povos, assim, então negros de lá do continente africano, de nações africanas, escravizavam outros negros, de que isso seria um problema, mas povos naquela época escravizavam outros povos. Diferente da igreja, por exemplo, católica, financiando e misturada no tráfico, sendo que o que ela pregava naquela época era um outro discurso. Então, a gente perceber a diferença de análises muito por conta do anacronismo. Então, evitar o anacronismo e entender sobre o anacronismo foi um dos maiores aprendizados que eu tive esse ano também. Eu acho que quem acompanha o canal, quem acompanhou esse ano, pôde ver a minha virada de chave depois que eu li o Dom Casmurro do Machado de Assis. Eu sou uma nova leitora. Se o calendário cristão divide a história do antes de Cristo e depois de Cristo, eu divido a minha história da leitura agora em antes de Dom Casmurro. Eu vou botar DD depois do Casmurro. Eu nunca pensei que eu fosse mudar totalmente, que apesar de já saber do plot, Capitu traiu ou não, gente, como a gente se pega pensando no narrador, a figura do narrador, a figura de quem conta a história. Óbvio que eu não cheguei acho que eu não teria feito essa leitura e não teria tido essa virada de chave por mim mesma. Eu sou uma leitora comum, eu não estudo, eu sempre tive um pouco de dificuldade de interpretação, para dizer a verdade. E eu acho que muito do que eu acompanho na internet já sabendo que eu tinha que prestar atenção em quem está contando a história, no narrador. Então eu já fui para essa leitura muito atenta. E eu gostei demais, não só assim do livro do Machado de Assis, não é à toa que é o Machado, e a gente começa esse ano muito por conta disso. Eu fui levada a pensar tantas coisas que eu sabia que o Machado falava, mas eu acabava deixando as leituras do Machado de Assis um pouco mais pra frente, acho que um pouco por conta do meu trauma da escola, e resolvi agora mergulhar nos contos do Machado de Assis. E vocês estão comigo aí, né?
participando dessas leituras dos contos dele. Então, outros livros que eu fui ler depois, não só do Machado de Assis, os contos, eu tenho observado bem o narrador, mas outros livros depois me deixou desconfiada do narrador. Foi quando a gente conversou sobre a Helena Ferrante aqui também, na tetralogia napolitana. E é bom pensar assim, em alguns escritores contemporâneos, que eu acho que também por já estarem depois do Machado, né? Talvez beberam aí da fonte e dão uma trollada na gente com o narrador deles também. Uma outra coisa que eu aprendi esse ano é sobre a verdade na literatura. Eu pude entender a diferença. Assim, eu pensava que eu tinha que, dentro da leitura, tá sempre associando as coisas com a minha vida real. A gente sempre vai associar com o nosso dia a dia, as leituras. A gente sente algo que um personagem faz ou algo da história, muito por conta das nossas experiências. Tem uma relação muito forte aí. Claro que tem o mérito do nosso escritor, né? O escritor tá fazendo tudo pra gente viajar e mergulhar nesses personagens. Mas assim, o que eu pude aprender esse ano, que eu acho que vem num conceito de teoria literária aí de verossimilhança, mas trazendo aqui para nossa linguagem de leitor comum, para essa nossa interpretação aqui despretensiosa de estudo, é saber que a literatura, ela tem uma verdade própria. Ela não precisa provar nada que tá lá, que tá fora dela, que tá no nosso mundo. Aliás, acho que a gente já conversou sobre isso aqui no canal. A literatura, a ficção, ela é mais verdadeira do que a realidade, porque ela não tem nenhum compromisso com a verdade, com a verdade, com a realidade fora. Apesar de ter uma narração mais realista e a gente fazer esse contato pelos personagens e da gente perceber que eles têm sim uma relação conosco e com pessoas que a gente conhece, a gente, quem nunca pegou um personagem e viu assim, eu já passei por isso. Ou então pegou um personagem, esse aqui é igualzinho ao meu tio, a minha amiga, né? Então tem sim essa relação, mas não tem obrigação de ter essa relação. Então a literatura tem um universo próprio. Foi muito bonito eu descobrir isso. Primeiro por uma consciência de como eu devo desfrutar desse processo sem essa neura assim da realidade fora do livro. E em segundo, porque eu pude entrar mais no que eu tinha do aprendizado do ano passado. Passa lá no vídeo, né? De você estar dentro da história totalmente no texto e você estar contextualizado pelo entorno dele. Lendo o conto A Igreja do Diabo, do Machado de Assis, tem vídeo aqui no canal. Divirtam-se, vai aparecer aqui no box de descrições. Eu pude entender a diferença do discurso religioso e do discurso literário. E eu amei esse aprendizado. Foi quase aqui na reta final aqui do nosso tempo de jogo, dos 90 minutos, porque foi mais pro final do ano. Então, o discurso religioso que tem um propósito de uma verdade única, tem a ver com o aprendizado anterior. Com a verdade única, a interpretação é única e existe um propósito, um direcionamento já definido, o que difere desse discurso literário que vai trazer essa discussão nossa aqui na roda, vai trazer diversas interpretações, vai trazer diversas discussões sem um propósito definido. Tem coisas que a gente já gosta, mas a gente não sabe que gosta. Quer dizer, a gente sabe que gosta, mas a gente não sabe explicar exatamente o que a gente gosta. Esse ano eu fui ler um texto sobre a diferença do discurso indutivo pro discurso dedutivo. Se você quiser procurar aí pela internet, tem a ver com a maiêutica socrática. No discurso indutivo, o autor ele vai colocando os fatos, os argumentos, as impressões, até chegar na sua afirmação que ele queria chegar no final. A afirmação fica ao final de tudo que ele foi jogando pra gente ler. No dedutivo é ao contrário. Ele vai jogar a afirmação e aí ele vai dizer por que eu acho que banana é a melhor fruta. Eu tô pegando esse exemplo da Bárbara. Que não é a Bárbara do B de Barbárie, é a Bárbara
que estuda na Inglaterra, só quem conhece acho que vai saber. Mas enfim, por que banana é a melhor fruta? Tem um vídeo muito bom dela que ela explica como é que se escreve um artigo, né? Geralmente os artigos acadêmicos, eles utilizam esse método dedutivo, né? Você coloca a afirmação, vai colocar um monte de exemplos, e aí depois você ratifica aquela informação ao final, né? Conclui que realmente aquela afirmação é verdadeira. Então, no dedutivo, os argumentos vêm depois. Agora, por que isso é interessante pra gente? Eu leio Harry Potter, eu leio Lisa Kleypas, eu leio Machado de Assis, eu leio Charles Dickens, eu leio Mariana Enriquez, e por que Saramago, e eu preciso saber isso. Bem, pra mim, eu gostei de entender essa diferença, porque na literatura eu me percebo algumas vezes rejeitando a literatura que eu chamo aqui de panfletária. Os discursos assim de ideológicos diretos na literatura de ficção, tá, gente? Eu acho que história, isso tem que estar dentro da história. Se eu quero fazer um discurso, boto um personagem de um jeito bem orgânico para ele fazer esse discurso. Eu vejo isso em alguns clássicos e eu vejo isso em contemporâneos, tá? Isso não é característico de nenhum tempo do escritor. O método indutivo, então, na ficção, parece, ainda estou elaborando isso, me deixa um pouco mais tranquila, assim, me deixa uma leitura que eu gosto mais. Na ficção, o dedutivo, que já fica muito claro, né? É isso, e aí a história vai argumentando, mas para provar aquilo ali, e se repete aquela afirmação o tempo todo. Isso eu acho que na ficção eu acabo rejeitando um pouco mais. Só autoconhecimento de leitor. Outro aprendizado que eu tive foi sobre personagens. Personagens é a alma, assim, muito da história, especialmente pro leitor comum, né? Acho que talvez o narrador seja o principal aí, mas a gente tá o tempo todo ligado nos personagens, né? Eles é que nos envolvem e vão nos conduzindo nessa viagem maravilhosa que é a literatura. E essa coisa do personagem bom, do personagem ruim, o anti-herói, e a gente foi pra era do anti-herói, e o anti-herói é mais verdadeiro, né? O anti-herói é mais realista, porque ele não tem só qualidades, ele tem defeitos. E aí, esse ano, eu fui parar pra pensar na diferença do personagem bonzinho totalmente e do personagem malzinho, mal, vilão, sem dúvidas, e do conceito de bem e mal na história. Eu vi que existe uma diferença. Uma coisa é como, por exemplo, falam das obras do Tolkien, como falam do Harry Potter, que se pensa, mas é muito o vilão e o mocinho. E não, esse ano eu pude ver, ainda vou ler ainda as obras do Tolkien, não conheço ainda, mas eu acredito que eu vou prestar atenção nisso, né? Eu pude perceber a diferença. O seguinte, uma coisa é a história tá bem delimitado, o que moralmente é bom, o que moralmente não é bom, tá? Outra coisa é o personagem ser totalmente bom. Porque o personagem, ele pode também ser um personagem, no final das contas, bons, mas ele tem camadas dentro dele e que podem não ser tão boas assim. Pode fazer coisas erradas, não é isso que o bacana na história, o personagem sair do ponto A até o ponto B? De preferência, melhor, né? Ou então vai ladeira abaixo e a gente acompanha, né, as razões que levou o personagem a ir ladeira abaixo. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de aprendizados, né? Eu acho que
Todo ano é interessante a gente ir anotando esses pontos principais no processo de leitura que nos transformam como leitores. Um Feliz Natal, um feliz fim de ano para vocês. E eu espero que vocês estejam curtindo o especial aqui do CCL do canal Comparando Livros.